Chegou a hora de falar, vamos ser francos, pois quando um preto fala, o branco cala ou deixa a sala com veludo nos tamancos. Cabelo vem da África, junto com meu santo. Bom, interseccionalidade é essa, não é bem situação, mas assim, essa realidade que é você fazer parte de mais de um grupo que para a sociedade é dito como diferente. E uma diferença que para alguns é motivo para te discriminar, para poder te tratar de um modo negativo, como se você representasse algo ruim. Então, a interseccionalidade é isso, você está enquadrado em mais de um grupo que é visto desse modo. Tipo, você ser mulher negra da periferia, você ser bissexual, por exemplo, no meu caso. Então, você está dentro de mais de um grupo que é bombardeado por preconceitos e por, enfim, por essas coisas negativas mesmo. O debate em torno, né, da interseccionalidade propriamente, ou das interseccionalidades, ele vem muito de um questionamento do movimento negro, né, e no Brasil especificamente do movimento feminista negro, em torno de um feminismo que se supunha universal e na verdade era um feminismo branco. Então, tem por característica, na verdade, a primeira, né, essa intersecção inicial, ou esse questionamento inicial, passar pelo aspecto de raça, né, e mesmo pela questão do sexismo, né, que é uma forma de opressão ligada, né, ao debate feminista em si. Nesse sentido, as discussões elas avançaram muito, né, para outras identidades propriamente, como a questão de classe. Então, é muito complicado a gente pensar em formas de opressão sem pensar, né, nas opressões como o racismo, o capitalismo e o sexismo, por exemplo. É uma grande merda essa interseccionalidade, porque nessa sociedade é como se você participasse de um grande jogo de bingo e fosse acumulando minorias, grupos da sociedade que estão fora do padrão que seja hegemônico e ou dominante. Até porque quando a gente fala de minorias, não são exatamente grupos que são pequenos, muito pelo contrário, eles são grupos muito grandes. O importante da discussão em si seriam as opressões geradas por essas identidades e como elas não podem ser desvinculadas. Então, não há, em conjunturas como essa, apenas a opressão do racismo. O sexismo ele está embutido dentro desse processo. Nesse sentido, né, os estudos das interseccionalidades, eles estão preocupados com o que seriam essas formas de opressão que se articulam, né, e que não podem ser dissociadas. Em lugares, por exemplo, conheço pessoas de periferia que têm um gênero não binário. É muito mais difícil para essas pessoas do que é para uma trans aqui que mora aqui no Corredor da Vitória, que é branca, que é passável. Você acaba às vezes sofrendo preconceito dos colegas, você vai pedir ajuda aos professores, não sabem lidar, os outros funcionários não sabem tratar você e aí fica um clima um pouco constrangedor. Então é muito mais difícil você crescer num lugar assim, principalmente quando você sai de um lugar que, por exemplo, é um pouco mais aberto aos diálogos, como aqui, para ir para um lugar onde os presentes têm uma mente fechada, se mantêm em círculos que reproduzem os preconceitos de forma aberta. Então foi muito difícil, principalmente lidar com essa troca de espaços, me ambientar. O papel deveria ser conscientizar, dizer que as pessoas são diferentes, as pessoas fazem escolhas diferentes ou elas já nascem com em determinadas situações e não tem nenhum problema nisso. Seria extremamente mais simples. Então, não gera, socialmente a gente não tem o que seriam diálogos, né? A gente tem aspectos morais do que, né? Socialmente, um discurso moral que atribui, né, definições muito padronizadas ao que seria esse feminino, esse masculino, né? A sexualidade heteronormativa, né? E condena toda outra forma, né, de sexualidades para as quais as pessoas estão para além de caixinhas, né, tão bem definidas, né? Isso é importante a gente pensar. Até pessoas dentro dessa normatividade do feminino e do masculino são muito diversas. Sino que quando você aceita a legitimidade dessas políticas de inclusão, você está
e você não critica o Estado, você está esquecendo que todas essas interseccionalidades, as de raça, gênero e classe, são relações de poder. Todas são relações de poder. E o poder que maior se nos é exercido é precisamente pelo Estado. Não se pode criar políticas de inclusão sem fazer uma mudança radical de pensamento. A democracia é muito jovem, a escravidão acabou há pouco tempo, então a gente tem que dar um tempo, né? Não vai ser assim do dia para a noite, não vai ser daqui a 5, 6 anos. Estão te xingando, estão roubando seus direitos, meu cu. Tá temendo poder. Já estão derramando nosso sangue há muito tempo, vamos derramar o deles também, né? Então, meu cu é a frase que eu deixo para as próximas gerações, então, queridas. Pro fascismo não mais, pro machismo não mais, homofobia não mais, transfobia não mais, pro nazismo não mais, para o racismo não mais, xenofobia não mais, qualquer fobia não mais, intolerância não